E nesse vídeo de hoje vim trazer mais uma pintura incrível para vocês, mais uma aula maravilhosa. E dessa vez vou ensinar esse lindo vasinho de porcelana com efeito em cobre também. Você vai aprender a diferenciar um vasinho de porcelana, como pintar um vasinho de porcelana e como pintar uma transparência, caso você queira aplicar toda essa técnica aqui e transformar ela em uma transparência também. Para baixar esse risco que está maravilhoso, eu também farei a aula aqui da nossa flor para poder complementar ainda mais e deixar um projeto completo para vocês. É só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo. É só clicar que vai aparecer esse risco aqui para vocês baixarem e pintar também junto comigo. Aproveitem para praticar, aproveitem essa aula enquanto ela está disponível para vocês. Praticar é muito importante para que vocês tenham domínio, conhecimento suficiente para vocês aplicarem as técnicas ensinadas em qualquer outro desenho. Gessiane Molinari, sou professora de pintura realista no tecido e hoje vim te ensinar todas as técnicas necessárias para você ter domínio sobre a pintura em tecido, transformar um risco simples em uma pintura incrível. Vamos lá? Começo pintando o vasinho, preenchendo ele todo com laranja, mantendo sempre aquele mesmo cuidado de sempre com os contornos, deixando tudo bem preenchido, ó, movimento circular com o pincel, que é esse movimento assim, ó, para que a tinta entre bem na trama do tecido, não fique aquele preenchimento só superficial. Então aqui pode vir preenchendo bem, sem pena de usar tinta, porque exige isso mesmo, exige pintura em tecido, que tem um acabamento bonito, exige todos esses cuidados, exige uma quantidade maior de tinta para poder preencher. Então pode vir preenchendo tudo e sempre se atentando aos contornos, que é algo que eu sempre falo aqui. Esse pincel que eu estou utilizando aqui é um pincel da série 456 da Condor. Vocês podem utilizar qualquer numeração para poder preencher. Não está um pincel aparado, então isso facilita melhor aqui o preenchimento, fazer esses movimentos circulares e fazer com que a tinta entre bem aqui no tecido. Agora, nós vamos passar para a segunda cor, que vai ajudar a realçar todo esse laranja, todos os pontos mais iluminados. Eu vou entrar aqui com vermelho tomate, venho na parte onde vai ser mais sombreada, que é esse cantinho aqui, que eu escolhi para ser mais sombreado, e começo a esfumar aqui esse vermelho. São duas cores que se complementam bem, que juntas ficam bem bonitas. E qual a diferença aqui da porcelana para transparência, para o efeito da transparência? Que na transparência os efeitos são mais marcados e na pintura da porcelana as sombras são mais esfumadas. E tem também um detalhe muito importante. Na transparência aparecem todos os pontos de espessura, já na porcelana não. Então aqui, ó, eu vou esfumar bem esse cantinho aqui, eu quero deixar mais escuro, com mais sombra. Então eu vou esfumando bem esse vermelho aqui, ó, também na lateral. Como eu vou entrar com mais uma cor aqui, eu não vou fazer o contorno aqui totalmente certinho, porque eu vou deixar para entrar com a próxima cor. Vou trazer um pouquinho aqui para baixo também, porque eu quero deixar a parte de cima mais iluminada. Então, eu venho aqui por baixo, ó, também vou sombrear com esse vermelho, já vou demarcar essa primeira sombra e depois vou dando um destaque a mais utilizando uma outra cor mais escura. Então a gente vem de pouco a pouco fazendo esse tom sobre tom, um degradê, para não marcar de vez com uma cor escura. Quiser pode estar utilizando também um pincelzinho pituá para poder facilitar esses esfumados. Tirar algumas marcações também, ó. Então, o pincelzinho pituá ajuda muito a fazer esses esfumados.
sem que fique muito marcado, ó. Vou trazer um pouquinho aqui também, para poder ajudar a realçar o volume. E eu quero deixar essa parte de baixo bem mais sombreada mesmo. Então, por isso que eu entrei bastante aqui com vermelho. Ó, vem esfumando. Vou pegar um pouquinho desse vermelho também, ó. E venho aqui sem encostar aqui no contorno da parte de cima. Vou esfumar um pouquinho aqui também, ó. Agora, com berinjela, vou dar mais profundidade, ó. Por isso que eu não entrei tanto aqui nos cantinhos com vermelho, porque eu ia precisar entrar com berinjela. Então, vem aqui, ó, cuidadosamente, fazendo os cantinhos, sem deixar sobrecarga de tinta, pra entrar bem certinho aqui, ó. A intenção não é deixar marcado, não é deixar com aquela marca de tinta. Deixar bem esfumadinho, bem bonito, um efeito bem bonito para destacar aqui esse vasinho de porcelana. Vou jogar aqui pro lado também, ó, que é um lado que eu quero um pouco mais escuro. Aqui, como as cores estão bem úmidas ainda, alguns pontos não vão ficar tão escuro quanto deveria. Então, depois pode ser que precise voltar aqui e fazer o retoque desse berinjela, para dar um destaque ainda mais bonito. Vou puxar aqui para baixo também, ó, que é um ponto onde está mais sombreado mesmo. Vou fazendo os contornos primeiro e puxando a tinta para depois só voltar com outro pincel e esfumar. Aqui, ó, pode voltar com o pincelzinho mais fininho, ó, e fazer os cantinhos certinhos, escurecendo um pouquinho mais aqui os cantinhos com berinjela. Então, precisa ter esse cuidado aqui para depois voltar. Principalmente se quiser fazer isso depois de seco, porque aí as tintas já estão bem aderidas aqui ao tecido, ele vai ficar mais escuro, ó. Se eu quiser fazer agora, ele vai puxando as tintas e não vai ficar tão legal. Então, espere secar para depois voltar e colocar essa sombra mais escura. E agora eu venho com branco, tiro um pouquinho do excesso aqui no meu pincel e vou esfumar bem, ó. Vou esfumar bem em alguns pontos, sem encostar muito aqui próximo do contorno, ó. Sem fazer aquele contorno com branco. Eu venho esfumando bem próximo mesmo do contorno, mas sem encostar nele.
sem fazer o contorno com branco. Ó, bem esfumadinho, que nem dá pra saber se é branco ou se não é. Aqui em cima também, ó, vou esfumar bem. Vou pegar um pincelzinho pituá e venho esfumando um pouquinho mais, ó. Pincelzinho um pouquinho maior. Pode até trazer um reflexo aqui mais iluminado aqui pra baixo, por cima mesmo desse tom mais escuro. Esfumei um pouquinho aqui também. Pegar pincelzinho menor novamente. Vem aqui no cantinho, ó, esfumando para realçar o volume. E agora, com o pincelzinho mais úmido, peguei aqui a tinta branca, ó, meu pincel tá bem úmido. E venho colocando alguns reflexos, alguns pontos de brilho mais suaves, antes de entrar com aqueles pontos de brilho marcado, ó. Vim aqui na lateral, puxei um ponto de brilho marcado aqui, porém ele é mais suave, não é aquele branco totalmente forte, ó. Pode vir colocando alguns pontos de brilho assim, ó, mais suaves. Pode vir criando alguns assim, ó. Para dar uns efeitos de brilho bem diferentes. Com um pincelzinho bem úmido, pega a tinta branca e vem colocando esses efeitos. Molhei aqui meu pincel novamente, ó. Tiro o excesso. Venho aqui, pego a tinta branca. E vou puxando alguns reflexos bem suaves, ó. Quanto mais a gente vai colocando, mais efeito vai dando aqui no nosso vasinho. E pode vir colocando os efeitos mais marcados, ó. O ideal é que espere secar bem, para que esses efeitos fiquem bem aparentes. Aqui eu estou repetindo o mesmo efeito aqui da lateral. Depois pode voltar e colocar, retocar esse branco para que fique bem mais forte, assim ele vai realçar ainda mais o ponto de brilho. Pode colocar aqueles mais arredondadinhos, ó. Quanto mais pontinhos de brilho a gente colocar, mais bonito ele vai ficando. Então, não precisa ter medo não de colocar uns pontinhos, ó. É isso que deixa esse efeito tão bonito. Depois pode voltar e realçar um pouquinho mais alguns desses, ó.
Colocar uns esfumados assim do ladinho. E a única diferença que mudaria para uma pintura de uma transparência é demarcar bem mais, ó, alguns pontos de espessura, deixar um pouquinho mais grosso. Assim, dá até aquele aspecto de transparência mesmo, o vaso transparente é um pouquinho mais fino. Porém, se vocês quisessem mostrar mesmo que é uma transparência, era só demarcar um pouquinho mais aqui, ó, as laterais, colocar algumas marquinhas mais fortes para poder demonstrar ali as espessuras. Para fazer aqui esse efeito de cobre aqui por cima, eu já preenchi o fundo com o laranja. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do branco, ó, vou esfumar bem, porque eu vou precisar esfumar esse branco algumas vezes aqui até ficar bem forte, um branco bem forte, ó. Então venho do meio e venho esfumando para as laterais. Ó, do meio, vou fazer esse efeito aqui primeiro para esperar secar e depois vir retocando, porque precisa ficar um branco bem mais forte. Então, esse ponto aqui é um ponto que vai estar aquele brilho bem mais forte mesmo. Deixando esse meiozinho mais claro, ó. Também posso estar esfumando em alguns pontos, só para dar essa diferença de cor. Vou colocar um outro ponto aqui também, ó. Mais esfumado. Vou esfumar um pouquinho aqui do lado também, ó. Deixando somente alguns pontos com laranja bem mais forte e alguns pontos onde eu vou entrar também com os tons mais escuros. Então, aqui, ó, do ladinho, como é um ponto bem mais escuro, eu venho com vinho. Não vou entrar com berinjela aqui, vou entrar com vinho mesmo, porque o vinho ele tem aquele tom mais avermelhado do que o berinjela. Então, eu venho com vinho, mesclando aqui na lateral, ó. Nesse movimento mais retinho, porque eu quero que ele fique com aquele aspecto bem brilhoso mesmo. Então, tem que vir trabalhando assim, ó. Igual eu ensinei no prata, o cobre é a mesma coisa, ó, bem retinho. Vou fazendo uns mais esfumados e uns mais marcados também. Que são pontos de reflexo. Agora venho aqui no meio, ó. Também vou colocar uns mais marcados aqui no meio. Bem mais forte. Ó, vem esfumando as laterais, deixando marcado, mas não com aquela linha totalmente retinha, ó. Vou fazer um mais grossinho aqui, uma linha mais grossinha, e vou botar uma mais fininha do lado. Deixei um espacinho, venho com outra linhazinha um pouquinho mais fininha do que essa que eu acabei de fazer. E boto aqui do lado também. Então, vem criando esses reflexos, uns mais escuros, uns mais claros, uns mais fininhos, uns mais grossinhos, na vertical assim mesmo, ó, para poder dar aquele aspecto bem brilhoso. Vou pegar aqui do ladinho, ó, também vou colocar outro, pode ser até mais esfumadinho.
para ter essa variação no efeito. Aqui agora com preto eu vou realçar um pouquinho mais, principalmente aqui no cantinho, que é aquele ponto onde está mais escuro, onde está mais sombreado, ó. Então, venho com preto, também pode dando essa esfumadinha, para não ficar totalmente marcado, sem tirar essa misturinha que já estava aqui por baixo, ó. Vim com preto, aqui agora eu vou pegar um pouquinho também, ó, colocar aqui no meio, mais no meio, e vou puxando um pouquinho para as laterais, mas nesse formatinho aqui, mais retinho. Ó, venho reforçando bem no meio, deixando o meio mais escuro, um reflexo bem mais escuro aqui no meio. Sem tirar esse tom mais avermelhado aqui do lado. Aqui também venho bem no meio com um pouquinho do preto e realço um pouquinho mais, ó. Bem esfumadinho, sem deixar sobrecarga de tinta. Daqui é só para criar pontos de reflexo mais escuro, deixar um cobre bem forte mesmo, um cobre bem brilhante. Vou colocar um pouquinho aqui por cima, ó. Bem pouquinho, bem esfumadinho. Com vinho, vou pegar aqui em um lado do pincel só, ó, vir em um ladinho do pincel só, vou demarcar essa partezinha aqui de baixo, ó. Contorno aqui de baixo eu venho demarcando com vinho. Posso fazer o mesmo aqui por cima também, ó. Para dar volume e não ficar essa pintura mais reta, para ele ter um certo volume aqui por cima também. E o ideal agora é esperar secar bem, para vir nesses pontos aqui, ó, onde precisa ser bem mais brilhoso, voltar com branco. Aqui tá bem úmido ainda. Pode vir aqui agora, dar esse destaque, ó. Pode dar um destaque aqui, porém é necessário agora esperar secar bem para voltar e retocar esse branco mais forte, deixar ele bem mais vivo, bem mais vibrante. E esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e já fiquem de olho para a próxima parte.